Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina, nesta semana recebendo o diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, o Volney Schucre. Boa tarde, Volney, tudo tranquilo? Boa tarde, tranquilo nem tanto, né? Mas a gente tem que levar, né? Levando. E antes de entrarmos nos assuntos do Sintesp, você sem querer está homenageando o nosso Setembro Amarelo, Volney. Sim. A gente conversou inclusive com o psiquiatra, doutor Eduardo, que veio falar do segundo ano que acontece o Setembro Amarelo aqui na região de Florianópolis, que assim como tem o Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, o Novembro Azul, né, pela prevenção da saúde do homem, agora tem o Setembro Amarelo, que é pela prevenção do suicídio. Diz que a cada 30 segundos uma pessoa se suicida no planeta, 1 milhão de suicídios por ano, Volney. É muita coisa. Né? Por isso que, então, está aí lançado, né, o Setembro Amarelo. Neste sábado, dia 18, vai ter uma caminhada saindo do Trapiche, lá do Cochichos, até o Trapiche, e vários prédios públicos estão adotando a cor amarela, né, para lembrar de que é um assunto que tem que ser conversado, né, conversando. E só para fechar, é amarelo, porque a história toda começou nos Estados Unidos quando um adolescente, 17, 18 anos, se matou com o carro dele que era amarelo. E aí fizeram cartões falando a respeito disso, cartões amarelos, e distribuíram no velório. E teve um menino numa escola que chegou para a professora e falou, porque ele recebeu um cartão amarelo e resolveu se abrir, então ali é que ganhou força o Setembro Amarelo em prevenção aos suicídios, né? Bem interessante. Na verdade, essa camiseta é mais em homenagem hoje com relação aos técnicos administrativos da Secretaria de Cidadania, que continua na sua luta. Inclusive amanhã vai ter manifestação deles na... Já está demorando essa manifestação dos servidores da... Isso, eles estão fazendo várias, né? Então amanhã vai ser mais uma delas, né? Então é exatamente por isso, né? Tem vários setores da nossa categoria que estão em luta, né? Os analistas técnicos da Defensoria Pública, analistas técnicos, não, os administrativos e técnicos da Secretaria de Justiça e Cidadania. Isso. A Defensoria Pública também tem amanhã uma movimentação na Assembleia Legislativa. Amanhã é um dia bem corrido, porque amanhã também tem o seminário de atividade aqui de comunicação da TV Floripa, né, o seminário do CDC. Eu estive no dia 9 e 10 em São Paulo, inclusive. Sim, na plenária do FNDC. Na plenária do FNDC. Foi um debate muito bom, estavam presentes o Boulos, do MTST, o Fernando Henrique Amorim, jornalista, e a Renata, que é a coordenadora nacional do FNDC. Eles formaram a mesa e o debate foi bastante interessante com relação à comunicação sobre mídia, sobre democratização da mídia, como a mídia se comportou durante o processo de impeachment, do golpe, né? Literalmente do golpe, e como está se comportando, né, depois de consolidado o golpe, né? Como se antes a gente vivesse num mundo de corrupção e hoje a gente vive num mundo sem corrupção. É como se antes a gente vivesse num mundo de crise econômica e a gente hoje vive num mundo sem crise econômica. Mudou a narrativa de um dia para o outro, né? Então, e a gente sabe que a realidade não corresponde a isso, né? Então essas coisas foram debatidas os objetivos de por que a mídia se comporta desse jeito foi bastante interessante. Né? Vale reiterar então, né, o que a gente sempre fala aqui: não assista televisões abertas, não assista mais os canais abertos, principalmente os telejornais, principalmente aquele jornal que vai ao ar às 8 horas. Né? Esse é o mais danoso
É o mais tóxico, distorcido ao grau máximo, né? Não assista, pelo bem da sua saúde, do seu estômago, né? Não é brincadeira não, né? E ali, que nem o Volney acabou de falar, a opinião pública vai sendo moldada, né? Antes tinha crise, tinha panelaço, apitaço, agora não tem mais nada, porque a mídia não mostra mais nada. Cadê a Lava Jato? Se você vê o comportamento da mídia quando se tratava do impeachment da Dilma era um, e com relação à cassação do Cunha é outro, completamente diferente, né? Ela fica no subtítulo do subtítulo, né? Enquanto que se fosse contra algum deputado do PT, provavelmente seria matéria de capa. Então são essas questões que a gente precisa estar debatendo também. Né? E não faz parte da nossa luta. Faz parte da luta. E outra coisa que o Volney falou bem importante, a questão de um partido político aí, né? A mídia resolveu demonizar um único partido. Um único partido. Um único partido, né? Não que não tenha suas idiosincrasias, mas tem 33 partidos para se olhar, não tem um só. Né? Enfim, isso aí é pano para manga, né? Isso. Por essas mangas e outros panos, é que no dia 22 agora de setembro, uma grande paralisação nacional, chamando uma greve nacional em função dessas questões e todas mais, né? Aqui em Florianópolis vai ter também, né? Sim, nós estamos organizando o dia 22 como um dia nacional de paralisação, o Sintesp como filiado da CUT. Não só a CUT que está organizando, são as várias centrais sindicais, né? Todas elas, não? Todas as centrais sindicais estão organizando esse dia de mobilização, dia de paralisação. Existem várias categorias que já estão em greve, como os bancários, como outros, né? Não se citou as próprias categorias que vão estar com manifestação amanhã. Nós estamos em mobilização, enfim. O que a gente está discutindo nessa grande mobilização? Vários temas estão colocados na pauta. Né? Nós que formamos aqui em Santa Catarina o Fórum em Defesa dos Serviços Públicos, Fórum Catarinense de Defesa dos Serviços Públicos, a gente tem pautado pelo menos quatro grandes projetos que estão colocados pelo governo golpista, né? que são a PEC 241, que congela por 20 anos os investimentos em saúde, educação, saneamento básico, enfim. É a PEC da renegociação da dívida dos estados com a União. Não, a PEC ela muda o ajuste fiscal, eles chamam o ajuste fiscal, né, dentro da proposta de emenda constitucional, porque a Constituição hoje ela garante percentuais para determinadas áreas. Então, você tem a garantia do percentual de 25% para a educação, 15% para a saúde e tudo mais. Então, isso é garantido constitucionalmente. Passado a PEC, você congela ao valor do que foi gasto no ano de 1916 para 2017, o mesmo valor, corrigido apenas com a inflação. E a mesma coisa sucessivamente durante 20 anos, ou seja, o mesmo orçamento que nós temos hoje será aplicado daqui a 20 anos, independente do crescimento da economia, independente do crescimento da população, independente de novas necessidades. Por exemplo, na saúde, tu pode ter digamos que tenha um medicamento que seja um pouco mais caro, mas que tenha a cura do câncer ou da AIDS e tudo mais, e não vai ter orçamento para isso. Por quê? Porque o congelamento vai estar dentro da Constituição. O Estado não vai poder gastar mais do que aquilo que gastou no ano anterior. Ou seja, isso tudo para quê? Para sobrar dinheiro para pagar banqueiro. São os mecanismos internacionais que fazem isso, é o mecanismo da dívida pública que gera uma dívida aumentando de uma forma exponencial, né? sem que a gente consiga frear isso. Sempre cito o exemplo de Santa Catarina, que pegou 5,5 bilhões emprestado, pagou 9 e deve 9 e 18. 9 bilhões e 18 milhões. Pegou 5, já pagou 9 e deve mais 9 ainda. Deve 9. E daqui ao final dos 20 anos,
essa dívida, pelo cálculo que a gente faz uma projeção, vai estar em torno de 50 bilhões. Nossa. Então, ou seja, essa dívida nunca será paga. Essa é a realidade. Então, são esses 4 pontos, né? A PEC 241, o PLP 257, a reforma da Previdência, que o governo insiste em dizer que é deficitária, e a gente prova numericamente que ela é superavitária, e o negociado sobre o legislado, que é, na verdade, o fim da CLT, né? Hoje, o que eles dizem? Não, mas o sindicato vai negociar, e aquilo que o sindicato negociar fica valendo, independente do que está na lei. O que, no fundo, quer dizer o seguinte, né? Os sindicatos que têm força, eles já fazem isso, eles fazem bons acordos, e sempre o patamar mínimo é a lei. E aí tu tem vários sindicatos que têm pouca força, e o patamar mínimo hoje é a lei. Se passar o projeto, né, de negociado sobre o legislado, vai acontecer que o patamar mínimo vai descer. Então, essa é a grande questão, né? Eles estão com vários ataques, como o fim do 13º, o fim do FGTS, esse 40% governo, das férias. 40% das férias. Esse governo veio para dar o golpe na classe trabalhadora, literalmente, né? Dar o golpe na classe trabalhadora nos seus direitos, dar o golpe na nação com a venda do pré-sal, com a venda de tudo que é o nióbio brasileiro, de tudo que é minério, de todas as riquezas naturais que nós temos e que as grandes potências estão de olho. Então é para isso que veio o golpe foi dado. O golpe foi dado, não foi na Dilma, não foi no PT. O golpe foi dado na classe trabalhadora. Isso é que a sociedade tem que refletir. Eu já li textos de que o golpe transcende uma questão política nacional. Tem articulações internacionais. Sim, com certeza. Né? O site Wikileaks, a gente já viu várias questões, como, por exemplo, a entrega do pré-sal. E o Serra já tinha prometido que, em ganhando a eleição da outra vez, ele entregaria o pré-sal. Isso tem documentado. Tem documentado isso. E o que ele está fazendo agora? Ele está exatamente como o ministro das Relações Exteriores, e está fazendo exatamente isso. Ele está cumprindo a promessa que ele fez de entregar o nosso pré-sal para as grandes potências do petróleo, né? Que são capazes de botar o Oriente Médio para brigar, né, por causa do petróleo. Imagina o que fariam aqui lá no total. Tem muitas guerras em função do petróleo, imagina o que é possível. A questão que está colocada é que aqui eles não precisaram dar um tiro, né, para ser entregue tudo isso. E nós não podemos ficar calados perante essa situação, né? Isso eu também ouvi falar, de que agora não precisa mais canhão para fazer golpe. Só ter dinheiro e mídia. Dinheiro, mídia. Por exemplo, no caso do Brasil, nós tivemos um golpe que foi midiático. Começou na mídia, né? Segundo lugar, foi parlamentar, com a anuência de um judiciário que se acovardou. Judiciário que, no mínimo, se acovardou. Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina, aqui com o diretor de comunicação e imprensa, o Volney Chucre, servidor público contratado e concursado, agente penitenciário, né? Sim. Da Secretaria de Justiça e Cidadania. E então, esse Dia Nacional de Paralisação e Mobilização dos Trabalhadores, que é dia 22 de setembro, atos por todo o Brasil, chamando para uma greve geral, né, em cima dessas questões que o Volney colocava, de retirada de direitos dos trabalhadores, com a PLP 257, com a PEC 241. Mas, além disso tudo em pauta, também impeachment de uma outra figura pública está em discussão. Quem será o próximo impedido, Volney? Nós estamos articulando junto com o Fórum em Defesa do Serviço Público, aqui, o Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, nós estamos articulando um pedido de impeachment ao governador Raimundo Colombo,
que literalmente cometeu um crime ao desviar o dinheiro que deveriam ser para a educação, para a saúde e tudo mais, para o chamado Fundo Social, que é um fundo sem fundo, né? Que é o fundo em que o governador determina para onde vai, enquanto a Constituição diz que o percentual deve ir para a educação, outro percentual para a saúde e tudo 25% para a educação, 15% para a saúde, enfim. Os valores que vão para os municípios, entes federados. Como é que funciona isso? Hoje, a arrecadação ela vai para o Caixa Único do governo, que tem que fazer essa distribuição dessa forma. O que está acontecendo? As empresas estão colocando dinheiro num chamado fundo social. As empresas estatais, Celesc? Não, nem todas as empresas, mas o caso da Celesc, que é mais emblemático, é em função desse caso que nós estamos, inclusive, embasando o nosso pedido de impeachment. Eu vou explicar o caso da Celesc. A Celesc, no ano passado, 650 milhões que deveriam ser recolhidos de imposto de ICMS diretamente para o Caixa Único do governo, foi colocado no Fundo Social. Só para você ter uma ideia desse volume, se fosse colocado no Caixa Único, 150 milhões seriam para a educação, 90 milhões para a saúde, e assim os municípios receberiam deste total um valor de quase 200 milhões de reais. E isso foi para o fundo. E, então, essas partes ficaram sem isso. Então, a educação ficou sem 150. Porque o Caixa Único é do Caixa Único que sai o percentual. Isso é só o percentual da Celesc. Que é a central elétrica aqui do estado. Exatamente. E, então, em função dessa questão, que é muito, muito séria, que o povo catarinense tem que entender como isso funciona, o Fórum resolveu, então, agir desta forma, né? Fazendo o pedido de impeachment. Né? Nós estamos estudando o dia que nós vamos protocolar, mas a peça jurídica já está pronta, o embasamento todo já está feito, inclusive com o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que, sabendo da sua responsabilidade, não, isso aqui tem irregularidades, apontou as irregularidades, mas como faz há 15 anos, ele aprova as contas com determinadas ressalvas. Né? E no ano seguinte, é mais ou menos como dizer o seguinte: a menina está meio grávida, ela não está grávida, não existe isso. A gente sabe que ou tu aprova as contas e diz está tudo certinho, está tudo dentro da lei, ou rejeita. Não existe meio crime, ou tem crime, e se tem crime tem que ser rejeitadas as contas. É simples assim. E não tem sido rejeitado. E não tem sido rejeitado, tem sido sempre aprovado com ressalvas. Sempre aprovado com ressalvas. Então, é para isso que a gente está. O Fórum está numa luta bastante intensa com relação a isso. Hoje, nós temos representantes do Fórum, né, que, além dessas lutas, tem toda a luta contra 241, contra 257, contra os ataques que estão sendo feitos. Uma parcela dos nossos companheiros estão, inclusive, em Brasília acampados, né, em Brasília desde o dia 12. Então, vão ser pelo menos 3 dias de acampamento para estarem lutando, pressionando para que a gente tenha esses projetos que atacam a classe trabalhadora, atacam o serviço público rejeitados. Né? E a gente tem visto que a pressão popular foi capaz, inclusive, de fazer com que os vários aliados do Cunha se envergonhassem na hora de votar e acabaram caçando. O Cunha foi caçado com quase 100%, né? 95%. Não chega um percentual tão grande, né? Não. Não foi 42... Não, 42 faltaram. 42 faltaram, 10 votaram a favor do Cunha. 511. E 9... É importante falar o seguinte: os 42 que faltaram, votaram a favor do Cunha. Isso já soma os 42, mais os 10 que votaram realmente, que estavam presentes e que votaram a favor do Cunha,
e mais os novos que se abstiveram, que também votaram a favor do Cunha, porque a abstenção também, nesse momento, conta, soma os votos para o pró-Cunha. Em Santa Catarina teve um voto a favor do Cunha, que não queria caçar o Cunha, né? Não, teve uma falta, né? Que cabe nessa conta. Não foi um voto... Não foi um voto físico, não. Não foi um voto físico. O resto da bancada, pelo menos, teve a coragem aqui em Santa Catarina, 15 votaram sim. Também o Cunha já é peixe morto, né? Peixe morto não respira mais, né? Então agora ele já serviu, agora estão descartando Agora estão descartando, mas então agora a população, e a população inclusive que saiu tanto a favor do impeachment contra os que saíram contra o impeachment, tem que se unir e dizer agora para que agora o Sérgio Moro não tem mais desculpa para não ir em cima do Cunha. Então tá aí. Ele perdeu o foro privilegiado, deixou de ser deputado. Tem, mas ele também está em falta de outras coisas. Então agora não tem mais o que falar. Vamos lá. Então vamos procurar vamos colocar o Cunha na cadeia. Pois é. Vamos esperar para ver, né? Daqui uma semana. Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer com relação a isso. Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação e imprensa do Sindicato dos Servidores Públicos Catarinenses, o Volney Schuch, que falou aqui sobre esse Dia Nacional de Paralisação e Mobilização Nacional que acontece em Florianópolis no dia 22, na Praça Tancredo Neves, com movimentação no centro da cidade inteira. Na realidade, né? Isso para chamar a atenção sobre os perigos que rondam a sociedade com a PEC 241, com o PLP 257, com essa reforma da Previdência. Isso está pegando no bolso de todo mundo, né? Se a população não se atenar, ela vai perder muito, né? Então na hora de se aposentar, né? As mobilizações do Fora Cunha estão crescendo a cada dia no país, né? Então tem muita gente que já se antenou de que esse golpe não foi contra Dilma, não foi contra o PT, esse golpe foi contra a classe trabalhadora, contra a sociedade brasileira, contra a democracia brasileira, contra o Estado democrático de direito, né? Quer dizer, não foi um golpe pura e simplesmente... Diziam todos os dias, de manhã, de tarde e noite, contra Dilma, fora Dilma e tudo mais. O buraco é muito maior. O golpe é muito maior, os ataques vão se suceder de forma muito intensa. A gente tem o pior congresso desde 1964, pelo menos, né? O pior congresso da história do Brasil. Conservador, né? Extremamente conservador, extremamente alinhado com os interesses não pátrios, né? Dos interesses imperialistas, né? Que ao invés de proteger as riquezas do Brasil, entregam isso de mão beijada principalmente para os Estados Unidos, mas não só para eles, né? A elite internacional, né? A elite internacional. Que felizmente já não é mais a mesma, né? Está achando seu lugar. E que financia essas campanhas políticas aqui no Brasil, a gente sabe disso. Está fechando o círculo da informação. Eu acho que todo mundo está conseguindo enxergar como é que a coisa como que a coisa funciona, né? Então. Como é que a coisa funciona, né? Funciona até então. Pois bem, Volney, uma boa semana, né? E a gente se vê na próxima terça-feira, às 2h30, com reprise às 22 horas, aqui no Floripa em Foco do Sintesp. Tá certo. E obrigado você, telespectador internauta, que às 22 horas pode rever esse bate-papo aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.